Oi, pessoal. Oi, pessoal, boa tarde. Olá, olá. Olá, Rafael. Raíssa. Olá, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Boa Tudo tarde. bom? Então, é muito prazer. Eu me chamo Fernanda, sou orientadora do Education USA aqui na PUC-Rio. Minha colega. Isso, oi, pessoal. Eu sou Magnólia, sou orientadora Education USA aqui em Salvador, Bahia, na ACBEU, é um centro binacional. E hoje vamos navegar um pouquinho aqui no CSS Profile. A gente podia, Nanda, começar perguntando em que ponto o pessoal está, né? Rafael e Raíssa, os dois. Como é que vocês estão no processo de candidatura? O que é que vocês já sabem um pouquinho do CSS para a gente ver de que ponto a gente parte? Se quiserem abrir a câmera, microfone, fiquem à vontade. Ei, gente, boa tarde. Eu tô numa encruzilhada. Porque Fala, assim, Rafael. Conte aí. eu tô no terceiro ano do ensino médio. Tô, assim, já desisti do Enem, nem estudo, nem olho pro Enem. Focado nesse sonho de ir pro exterior, dos Estados Unidos. Mas, até julho, eu não tinha certeza se eu queria já ir pra faculdade. Eu tinha certeza que eu queria ter uma experiência no exterior, mas eu não sabia se eu já queria ir direto para a faculdade. Aí eu fiz a minha inscrição para a UWC, não sei se vocês conhecem. WC não. Pode falar. Não conheço. Assim, eu pessoalmente não me vem também nada não. aqui. O que é? Explica um pouquinho. O WC. A UWC é o United World College, que é basicamente uma escola internacional em que você conclui seus 2 últimos anos do ensino médio a partir do IB, que é um International Baccalaureate. E aí, eu fiz a minha inscrição. E aí tem 3 etapas. A primeira etapa é uma prova e um application. A segunda etapa é a etapa de entrevistas. A terceira etapa eles chamam de convívio. E aí, passando as 3, você vai para a escola. E faz os 2 anos. É presencial ou IB, é online, Rafael? É presencial, é uma escola mesmo. Onde é que é? Então, eles têm 18 colégios em 18 países diferentes. Tem nos Estados Unidos, tem na Itália, em País de Gales, Canadá, por aí vai. E aí, eu tô entre, por exemplo, caso eu passe, eu tô entre, por exemplo, aplicar já de uma vez, ou então esperar esses 2 anos, fazer o IB, que eu sei que é um currículo assim, muito renomado para as universidades estadunidenses. É um currículo que vai me dar um diferencial, sem contar que os alunos da UWC, eles têm uma bolsa que chama Davis Scholarship, que é uma bolsa que só eles concorrem, que é oferecida por 99 universidades estadunidenses, Harvard, Babson, que é oferecida para eles. E aí eu falei, eu já vou ter o IB como diferencial e eu vou concorrer a uma bolsa, vou ter menos competidores para concorrer a uma bolsa. Então, vai me ajudar muito. Aí eu estou entre já aplicar só com o meu diploma do ensino médio do Brasil, ou então fazer esses 2 anos. Essa é a minha situação. Bom, só para fazer um comentário, eu acho que a gente pediu assim uma view de como vocês estão. Rafael trouxe um comentário bem amplo. É bem específico. Eu recomendaria que Rafael procurasse até um centro de orientação Education USA próximo a ele para avaliar direitinho e tal. Mas a gente vai precisar objetivar, né, Fernanda? No sentido do que a gente pode falar hoje, que o assunto é CSS Profile, né? E, Rafael, só para te dar assim, um caminho aí. Se você vai se candidatar pelas vias que não são através do WC, como você trouxe, teria que fazer esse caminho de candidatura através do Common App, que é a primeira plataforma em que você seleciona as universidades que você se candidataria. E se você, isso eu estou falando já para todo mundo, se você precisa de ajuda financeira, é que você vem aqui e preenche o CSS Profile para essa ajuda financeira. Sem tratar especificamente da situação que o Rafael trouxe, porque aí é bem específico e eu acho que não cabe aqui, né? Senão a gente vai tomar um tempo longo. Então, só para a gente entender esse caminho, né, pessoal?
primeiro, você começa sua candidatura no Common App, faz a sua seleção de universidades às quais você gostaria de se candidatar nos Estados Unidos e vendo aí, dentro da ajuda financeira, quais estão cadastradas no CSS Profile, que é o formulário que vai te levar a essas informações financeiras na busca pela ajuda financeira. É isso mesmo, né, Fernanda? O que é que Isso, você acha? a única coisa só que eu complementaria é que assim, esse cadastro não é automático. Então, assim, você tem a sua lista lá no Common App, você vai para o CSS, você precisa cadastrar um aluno. E se você não tiver certeza se a sua universidade está no CSS ou não, não tem problema. Porque na hora que você for cadastrar, a gente vai mostrar como faz, se a sua universidade não tiver no CSS, você vai saber ali. Não encontra o nome dela e está tudo bem, aí tem um outro caminho. Então, é isso. O CSS é para alunos que precisam de ajuda financeira. Se você não precisa de ajuda financeira, você não precisa preencher o CSS. Isso, então para quem precisa de ajuda financeira, para quem está se candidatando no caminho, terminando ali high school, ou seja, se candidatando pela primeira vez, fazendo a sua seleção, a sua lista de colleges, precisa de ajuda financeira para financiar os estudos, e sim, alunos americanos e alunos internacionais, né? Esse é o... Isso. E outra coisa dos alunos americanos e alunos internacionais. É um formulário, vocês vão ver enquanto preenche, ele foi feito para alunos estadunidenses. E ele é adaptável para alunos internacionais. Então, pode haver muitas perguntas que não te parecem, né? Você não sei o que é 401K. Não tem que saber. Se você não sabe, é porque não existe no seu país aquilo. E aí você vai tentar encontrar algo que seja parecido, se for necessário, se for uma pergunta obrigatória, né? Sim. Tá? Eu queria saber só uma coisinha aqui, das pessoas que estão aqui, pode escrever no chat, por favor, quem já começou a preencher o CSS? Alguém já começou, pessoal? Acho que não, então, hein? Não, né? Tá, então tá bom. Não tem problema, era só para saber se você já tinha alguma dúvida específica, né? Acho que... Eu tenho uma dúvida. Eu não cheguei a começar a preencher, mas eu fiquei sabendo que uma das coisas que eles pedem é tipo uma declaração da Receita Federal, né, informando quanto você declara na Receita. Só que assim, eu sou baixa renda, eu não declaro para a Receita, eu declaro para o CadÚnico, né, que é o programa para receber os benefícios do governo. E eu não tenho aquela renda mínima, que é bem alta, inclusive, para declarar para a Receita. Aí, tipo, nessa parte que eles pedem a declaração da Receita, eu coloco minha declaração do CadÚnico, como é que é? Ou deixo em branco? Eu acho que a primeira tentativa seria você fazer no site da Receita Federal, se você preencher lá, procurar no Google, declaração de isenção de imposto de renda, existe um formulário, tipo, é um textinho que eles ajudam você a preencher e assinar. Acho que essa era a primeira alternativa. Que é uma declaração de que você e seus pais, né? Veja bem que a gente está falando aqui, gente, das informações do aluno e dos pais do aluno. Que uma das nossas orientações é, antes de começar, quer dizer, não antes de começar, mas você vai precisar reunir informações de renda e ganhos dos seus pais e seus, se for o caso. Então, e das pessoas que também te ajudam. Tipo, sei lá, minha madrinha paga minha escola. A gente vai precisar de informação da sua madrinha. Isso. Então, é toda a informação financeira. Então, se não há a declaração de imposto de renda, você vai ter que ter um comprovante de isenção da declaração de imposto de renda. Então, tudo isso você vai se familiarizando à medida que você começa a lidar com o formulário. Por isso que é importante fazer o seu perfil, já começar a parte, vamos dizer, burocrática de colocar nomes, até para você se familiarizar com o que você vai precisar de informações no futuro.
É um formulário que você vai poder corrigir, então, assim, você vai alimentando, ele não expira, as informações são salvas, você pode corrigir à medida que for fazendo. Você vai ver que você vai informar, por exemplo, os ganhos, não é só falando essa coisa de ganho financeiro, né? Você vai informar em números absolutos e vai escolher o currency, né? Que moeda. A moeda que você está informando. Então, pode colocar lá 10 mil, 20 mil, 100 vírgula, sem nada. Depois você vai informar que isso é em real, em Brazilian real. E quem for interpretar vai saber, então, 20 mil reais. Isso vai ficar, essa informação fica completa com essas duas informações. Então, isso é importante. Vocês se familiarizarem com o que você vai precisar. Então, assim, cria o seu perfil, comece esse preenchimento de nomes do básico e veja o que realmente você vai precisar. Até porque eu sei, vocês são jovens, eu também não fui adquirindo esse conhecimento ao longo da vida. Então, assim, muita coisa vai parecer ou impossível de conseguir, ou nunca ouvi falar nisso. E no caso, por exemplo, que Rafael citou, se você é isento ou se seus pais são isentos, você vai ter que ter documentos comprovando essa isenção de declaração de imposto de renda, né? Isso tudo vai fazer parte. É importante vocês entenderem para que serve o formulário. O formulário serve para que as universidades tenham uma visão mais próxima possível da sua realidade, seja ela qual for. Sim. O que não pode acontecer? O que não pode é você ter uma declaração de... Vou colocar um número irreal, só para não parecer que é de ninguém. Você diz que você ganha R$20 por ano. E aí você começa a preencher, porque são perguntas muito objetivas. Tem perguntas sobre quanto você gasta no mercado, quanto gasta com saúde com a família, quanto gasta com a sua moradia. Se tudo isso, no final, der R$100 por ano. Se você disse que ganhava 20, e aí você acabou mostrando que gasta 100, de onde vem os outros 80? Precisa estar ali. Outra coisa que é importante entender, você está concorrendo para a Bolsa com alunos do mundo inteiro e de perfis completamente diferentes. Então, assim, as universidades elas têm interesse muito grande em reter os melhores alunos academicamente e, por isso, elas também aprendem as minúcias de cada país. Quando não for compreendido algo que você escreveu, algo que você declarou, eles vão te procurar. Então, assim, se preocupe em responder o mais verdadeiramente possível, com a maior atenção possível, mas não existe certo e errado. Existe um cuidado para você fazer. Né? Isso. E nesse cuidado vai ter as partes em que você vai ter que chutar gastos, como, claro, que ninguém sabe exatamente quanto se gasta de supermercado, de transporte, não centavo por centavo. Mas você pode, contando dias úteis, semanas, quantas vezes você se desloca para a escola, para a faculdade, enfim, você vai conseguir estabelecer mais ou menos um gasto com o transporte, porque isso é uma pergunta que vai surgir, né? Então, vai ter sim uma parte em que você informa dados não muito exatos, mas eles precisam ser realistas. Então, é preciso que vocês parem um pouquinho, façam um cálculo mais ou menos da sua semana e durante o mês, nos dias úteis, qual o gasto que você tem, tanto de alimentação quanto de transporte e etc. Vocês vão ver ao longo... Outra coisa, pensar que esse é um processo que a família toda precisa estar envolvida, seus pais precisam estar envolvidos, todo mundo tem que estar envolvido. Porque, assim, lembra que outra coisa que eles estão observando enquanto você está preenchendo é que, assim, você hoje está no Brasil, está na casa dos seus pais e você tem um gasto. Você, naquela família, a gente não gosta de brasileiro, não gosta de falar de dinheiro, mas é um fato. Mesmo que você estude escola pública, que você receba todo o material escolar, tem pasta de dente que compram para você, tem a luz da casa, tem o mercado. Às vezes tem uma passagem de ônibus aqui, outra ali, tem material de papelaria que você tem que comprar. Tudo isso é gasto. Então, assim, a universidade ela parte do princípio que
você não é custo zero na sua casa. E você precisa demonstrar o quanto você custa. Por quê? Os seus pais, eles no mínimo poderão pagar para você, na sua graduação, o que eles pagam hoje. Você não vai ser zerado. Isso. Não O importa custo o seu nível social, socioeconômico. Exatamente. Eu acho que tinha alguém que queria fazer uma pergunta aí. Sim. Os gastos, eu tenho que formar os gastos anuais ou mensais? Anuais. Você faz um valor anual. Anual. Tá? Outra coisa que é importante, a gente está falando assim, de pontos-chave. Se vocês tiverem outras perguntas, vocês fazem. Mas assim, como é que eu vou colocar o dinheiro? Os dinheiros lá. Você vai colocar o dinheiro total, sem ponto e sem vírgula. Tipo, 20 mil reais é 20,000, tudo junto, sem nenhum sem vírgula, sem ponto, sem nada. Isso. E aí você vai colocando os números e no final, em algum momento eles vão perguntar, tá vendo aqui, ó, currency. Aqui, clicando aí vai aparecer. Vai aparecer. Brazilian. E aí, assim, você vai escolher vários, aí você vai colocar Brasília Real, pronto. E aí, eles sabem qual é esse valor. Outra coisa que eu queria falar vai ter uma outra questão aí importante. Lembra que a Magnólia falou das pessoas que moram na sua casa? Além das pessoas que moram na sua casa, vamos dizer que você tenha pais separados. Aí você tem o que a gente chama de custodial guardian ou não custodial guardian. Vamos dizer, no exemplo, que você mora com sua mãe paga todas as contas da casa, mas você recebe pensão. Então, tem a renda da sua mãe, que está na sua casa, e tem a renda do seu pai. Eles também vão pedir detalhes da renda do seu pai. Bastante detalhes da renda do seu pai. Aí você vai perguntar assim, mas, poxa, eu, infelizmente, não conheço meu pai. Meu pai registrou, eu tenho o nome dele na minha certidão de nascimento, na minha carteira de identidade, mas eu nem conheço o meu pai. O que eu faço? O que você faz? Você vai conseguir uma declaração de próprio punho de alguém que seja próximo à sua família, uma madrinha, uma tia, uma vizinha de muitos anos, que ateste que você não tem um pai presente, que seu pai não frequenta a sua casa, seu pai não colabora, e aí você também está coberto. Outra coisa, na mesma casa tem minha mãe, que vai me ajudar a puxar meus estudos, minha mãe e minha avó. A sua avó não é sua guardiã, não tem sua custódia, mas ela está te ajudando. Ou a minha avó está lá nos Estados Unidos e agora está, né? Não sei se está na Bahia, está assim também. Dá licença, só um minutinho. Só um minutinho, por favor. A sua madrinha, sei lá, está lá, não sei o que acontece lá aí na Bahia, mas aqui está muito comum, minha avó mora na Flórida. Minha família mora na Flórida. E aí, assim, tá bom. Você vai precisar de alguns dados, algumas informações também da sua avó, de todo mundo que pague a conta. Estou falando muito, Magnólia. Não, tá ótimo. Eu acho o importante, gente, é porque eu estou vendo uma pergunta aqui, Fernanda, de Luísa. Luísa pergunta assim, se existe algum programa que cobre os gastos da inscrição para o SAT. Essa é uma pergunta, Luísa, que sim, é uma dúvida sua, mas não exatamente se encaixa aqui no que a gente está falando do CSS Profile. Só para eu queria só esclarecer o que significa o CSS, que não é um programa de bolsa, é um formulário onde você está informando a sua vida financeira, seja a sua situação financeira da sua família, seja ela qual for, para que as universidades, ao estudar o seu perfil financeiro, consigam te oferecer uma bolsa para financiar os seus estudos na faculdade, quando você for aceita nos Estados Unidos. Bom, voltando à dúvida de Luísa, eu só quis fazer essa situar para você entender exatamente do que se trata o CSS, né? Então, é um formulário que demonstra e espelha a sua vida financeira, da sua família, e a condição que a sua família tem de financiar os seus estudos.
quando você for estudar nos Estados Unidos, na universidade. No caso, Luísa, para você, isso, por exemplo, no Education USA, a gente tem um programa que tem uma concorrência nacional que cobre os custos da candidatura. E isso é um programa específico. Mas isso é bem diferente do que seria o CSS, ok? Espero ter ajudado. Mas, assim, se você está no processo de candidatura, existem mecanismos. Por exemplo, o CSS ele é pago, são $25 para você fazer o cadastro para enviar os documentos pelo IDOC, que é a próxima etapa, e 16 pelos sequentes. Mas vamos dizer que você não tenha condições financeiras de arcar com essas taxas. Você entra em contato com a universidade, das universidades da sua lista, explicando essa situação, e você tem possibilidade de fazer o ISFA, que é um formulário que algumas universidades aceitam e que é gratuito. Outras universidades podem não ter o ISFA, mas elas podem aceitar toda a sua documentação primeiro. Maravilha. Isso. Tem uma outra coisa, quanto a SAT e ACT. Você pode ver se na sua lista essas provas elas são obrigatórias ou se elas são opcionais. Se elas são opcionais, você não precisa fazer essas provas. Lembra que o processo de candidatura é holístico, então você tem outras maneiras de mostrar a sua competência. Eu não sei de que estado você é, mas, por exemplo, o TOEFL é caro pra caramba, sabemos. Se você for a alguma feira do Education USA que está acontecendo desde ontem em várias cidades do Brasil, em cada uma dessas cidades haverá um sorteio de uma prova do TOEFL, que é um presente do ITS. Você não é só estar inscrita na feira, você tem que ir na feira. Está lá no dia, preencher o papelzinho e colocar na urna. Mas é uma maneira de você conseguir o TOEFL gratuito. Então, existem maneiras. Dá mais trabalho, mas existem maneiras. É por isso, gente, que eu sempre insisto que, antes de qualquer coisa, você saber as suas opções de candidatura, quais são as universidades que você vai se candidatar, e o que é exatamente que você vai precisar fazer é fundamental, porque às vezes a gente fica com dúvidas e a gente se envereda por caminhos e se limita que, na verdade, nem precisava. Tipo assim, vamos dizer, a situação do teste. Vamos dizer que na sua lista todas sejam test optional. Mesmo, de verdade. Você pesquisou, viu, verificou. É uma situação em que você, na condição que está, em que o teste é caro, você diz, não vou fazer, já que está encaixado em test optional. Outra coisa, você se vem aqui se informar sobre o CSS Profile e descobre que, por acaso, as suas universidades não estão cadastradas, as universidades que você selecionou e escolheu, não estão exatamente cadastradas no CSS Profile. De novo, você vai e só vai fazer o que é necessário. Então, assim, é muito importante você saber exatamente as suas universidades, quais as exigências e o que é que você pode fazer no sentido de tanto pedir descontos e isenção de taxas ou opções, como a Fernanda citou, no caso de não tenho dinheiro, CSS Profile é pago, cada envio tem um valor, né? Então, e você resolve e descobre que você tem a opção de ter uma outra forma de envio gratuito. Então, assim, isso tudo é muito importante, né? A Raíssa está colocando aqui que ela achou que a reunião era de graduate. Você está procurando PhD ou Raíssa? Não é, hoje não é. Hoje é bem para graduate mesmo. Esse formulário não é usado nas candidaturas de mestrado e doutorado. Eu diria que você entre no nosso site, educationusa.org.br/agenda de eventos, e você procure ou o plantão ou as sessões chamadas Getting Started, que são sessões que fazem um apanhado geral de todos os níveis acadêmicos, que é bem o comecinho, por onde todo mundo deve começar. E aí, a partir daí, você também pode agendar uma orientação. E, assim, repetindo, não me canso de repetir sobre a feira. A feira também está na nossa agenda de eventos, está em todas as nossas mídias, no Education Brasil, no Instagram, tudo está lá, todo o roteiro. E são eventos gratuitos também, em que você pode entrar em contato. A feira é bacana porque você pode entrar em contato com representantes de diversas universidades americanas que estão lá para ver vocês.
E só falando rapidamente, a feira vai ocorrer dia 22 em Recife, dia 25 em Fortaleza, dia 27 em Belo Horizonte e dia 29 aí no Rio de Janeiro. São Paulo já foi ontem. São Paulo foi ontem. Ontem, foi ontem, exatamente. Tá? E aí, então é isso, Raíssa. E aí foi um prazer, mas assim, eu acho que essa é uma sessão que talvez não te interesse muito. Eu queria, gente, só pra gente, assim, objetivamente, para quem nunca fez esse formulário, abrir um pouquinho, né? Abrir um pouquinho aqui, mostrar para vocês, vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui, aquilo que a gente falou do dinheiro. Você, ó, eu coloquei um número fictício aqui. Se você estudou numa escola particular, quanto você recebeu de bolsa? Não é quanto por cento. Você vai ter que fazer uma conta. Quanto a mensalidade da minha escola custa tanto. Eu paguei tanto, eu multiplico isso pelos 12 meses do ano, e aí quanto que eu paguei por ano? Aí eu chutei aqui um valor fictício, 20 mil. Esse 20 mil dá sem ponto, sem vírgula, sem R, cifrão, sem nada. Se Meg é a Magnólia, que a gente fez um fictício para Magnólia. Tá? If Meg attended a private high school, how much the parents pay for their education? Mesma coisa. Você vai lá, então, deixa eu... Uma coisa é o quanto a universidade deu, o percentual que ela deu e quanto que a família pagou. Aí aqui, olha só, uma coisa legal desse formulário é que tudo tem explicação do lado. Tá vendo isso aqui amarelo do lado? Ó? Sempre haverá uma explicação aqui. Então, o que ele está falando? Do not answer if the student did not attend a private high school. Include all scholarships, grants and gifts, aid money. You do not need to repay received for the academic year, including from the school the student attends. Então, assim, se você estudou numa escola pública, você não tem como colocar. Agora, tá vendo? Todas as perguntas que tem no X e uma estrelinha vermelha são obrigatórias. Essas perguntas aqui não tem estrelinha vermelha. Então, elas não são obrigatórias. Sim. Porque aqui não está classificando antes de ser particular ou ser público. Só está falando, se você estava numa escola particular, quanto que a escola deu para você. E quanto a escola deu para você é não só a mensalidade. Sei lá, se a escola deu um valor em livros, se ela deu uma bolsa para você ir para a escola. Sei lá. Tudo que for possível colocar ali. E, então, assim, eu queria colocar isso, mas eu queria mostrar agora isso aqui, ó. Isso era isso que eu ia falar. Porque é o seguinte, chegar aqui quer dizer que você passou pelo Comunep. Não é automático, você tem que fazer um cadastro separado para fazer isso aqui. Aqui, lembra, uma coisa que é importante também, aqui ninguém coloca documento nenhum, ninguém inclui documento no CSS. Você vai botar no iDoc lá na frente. Mas primeiro você precisa cadastrar a universidade. Aí você vem aqui, College Program Select. Aí você vai e coloca o CSS Number, que não tem, porque só depois que você coloca aqui é que vai aparecer, College Program Name ou State. Aí, se você, por exemplo, colocar State, fica fácil, porque botar aqui, por exemplo, sei lá, Arizona. Só vão aparecer aqui as universidades que estão no Comunep. Se você não achar o nome da sua universidade aqui, não é Comunep. Você vai ter que fazer uma outra coisa. Por exemplo, Arizona, né? não apareceu nenhuma. Eu ia falar que é uma das ferramentas mais importantes, essa mais, né, das que está disponível. E veja que a gente pesquisou Arizona e não apareceu nenhum. É isso mesmo, Fernanda? Né? Não tem. Agora, se eu colocar porque aqui... não tem nenhum. Vamos botar outro, tipo... Vou botar Indiana, que a gente sabia que tinha. Só para ver. Isso. Ó, Indiana vai aparecer. Isso. Essas são as universidades que tem. Aí, se eu achei, se eu entendi, tá, poxa, achei aqui a universidade que eu quero, essa daqui, Notre Dame. Aí eu vou lá, aí eu vou, aí eu vou aqui, Add to CSS Profile. Aí aqui, aí ó, ela já vai aparecer. Aí, e aparece com o código. Tudo Rice. Indiana. E Notre Dame. Isso. Ou seja, essa página realmente é muito importante nesse sentido, para você montar
as universidades que estão na sua lista e que estão no CSS Profile. Então, chegar nesse ponto é fundamental. Antes disso, é o básico. É colocar o seu nome, os seus pais, endereço. Isso. E aí você chega nessa parte em que você monta mesmo. Essas aqui são as universidades que estão cadastradas no CSS e para onde vão as informações que você incluir aqui, né? E aí, seguindo aqui, ó, outra parte que também causa muita dúvida é a questão da renda da família, do preenchimento, né? Então, eu queria falar com vocês que, assim, quando eles falam aqui, ó, you need the 2020 Federal Tax Returns, você precisa do último imposto de renda dos seus pais. É basicamente isso. Aquele imposto de renda, vamos dizer, no caso do Rafael, a família dele é isento, tudo bem. Mas se na sua família as pessoas entregam imposto de renda, precisam entregar imposto de renda, é o último imposto de renda que eles entregaram. Que é o que eles entregaram no começo de 22 para cá. É isso que você precisa ter, tá? E aqui, e quem foi isento, a declaração de isenção. Isso, exatamente. Aí aqui, olha só. Olha aqui, Rafael, para você essa. Select Max Parents Tax Federal Return Status in 2020. Vamos fazer como se a gente fosse isento, para você ver como funciona, Rafael. Ó. Not filled and not required to fill a tax return. Aí, olha o que ele está falando aqui. Se os pais do aluno, se o calendário do imposto de renda dos pais do aluno não segue dos Estados Unidos, é aquilo que eu tinha te falado. Antes de abril de 2021, mas ó, coloquei lá que a família não entrega imposto de renda, save and continue. O que vai acontecer aqui? Aqui. Você vai ter que colocar toda a renda que você teve, mesmo a renda não declarada ou não declarável, que ela não entrou nos limites do imposto de renda. Aí eu já tinha colocado aqui alguma coisa assim, total compensation. Aí total compensation mesmo, tipo, meu pai ganhou R$500 por mês, todos os meses, no ano de... Aqui tá pedindo, ó. De 2000... Que terminou em março de 2021, então 21 é 2020. 2020, 2020. Estão me corrigindo 2020. Então tá, 2020. Quanto é que sua família ganhou? Aí seu pai vai lá fazer conta. Sei lá, ganhou tanto. Ou você, por exemplo, você falou que tem uma renda, né, do governo. Então você vai pegar o cálculo dessa renda do governo, dos 12 meses, vai fazer um total e vai colocar aqui. Aí, veja só, eu já tinha preenchido lá que a MAG tem pais, pai e mãe. Colocaram lá no mesmo endereço, por acaso. Por isso que apareceu aqui. Eu já tinha colocado que o nome da mãe da MAG é Maria, o pai da MAG é José. Aí aqui já aparece direto, porque eu já tinha preenchido antes, porque esse é um formulário bastante bacana, porque você não precisa se preocupar, será que eu tenho que preencher, se eu não tenho que preencher? Dependendo da sua resposta, você vai preencher. Porque eu falei que a MAG tem pai e mãe, apareceu aqui. Qual é a renda da mãe, qual é a renda do pai? Mesmo que seja não declarável. O que é isso aqui? Isso aqui também é outra coisa importante que causa dúvida. Interest income e dividend income. Por exemplo, vamos dizer que sua família vive de investimentos. E, Fernanda, só para mostrar, aparece a explicação aqui também do lado, tá vendo? Então, assim, é verdade. À medida que você vai consultando, também vai aparecendo explicações. Ele é muito autoexplicativo. Né? Eu acho que eu nem vou me prender muito, não. Tá tudo aqui, porque depois a gente pode perder. É só para vocês entenderem que eles vão perguntar, eles separam, tipo, minha família vive de renda. Que tipo de renda? Renda de investimento, renda de aluguel de casa, renda de herança. Qual é a renda? Né? Tem um nome aqui. Aí tem tudo. Tem, por exemplo, minha família aluga apartamento. Você vai colocar aqui qual é a renda de aluguel do apartamento. Oi, João. João é meu advisor do escritório. Tudo bom? Eu tenho uma dúvida sobre a submissão do imposto de renda, se tem que ser o mais recente, que aí seria de 21, ou de 20, como está ali no... Pois eu diria que é o de 20. Aqui está dizendo 20. Peraí, rapidinho. Peraí, eu vou perguntar.
essa dúvida surge, viu, João? Desculpa, mas eu preciso perguntar. Declaração de imposto de renda que o aluno tem que entregar agora nesse processo de candidatura, é a declaração de 21 ou de 20? 21. Tá bom, então tá. 21, obrigada. Então, é 21 mesmo. O programa aqui entrega 21. Tá, obrigado. Nada. E é assim, para tradução, para fins de tradução, João, o resumo tá bom. Pode ser que algum programa ou outro peça alguma coisa. Vocês, sobre isso, gente, você traduz, se você precisar traduzir, você vai traduzir a declaração simplificada, a reduzida, né, um resumo lá, mas tenha em mãos a declaração completa em português para você preencher isso aqui. É necessário que você... Porque, às vezes, são valores combinados. Quanto você ganha disso mais isso? Isso tudo vai estar no seu imposto de renda. Tá? E veja, Fernanda, só aproveitando que eu estava lendo aqui, a gente tem Parent Income, aí lá embaixo, o Rafael disse que ele tem uma renda, né? Student Income, então tem tudo aqui, né? Isso mesmo. Student Income, Student Assets, que são as coisas que você tem. Sei lá, às vezes você já tem ações, às vezes ou tem um apartamento, entendeu? Que você, sei lá, uma casinha que você aluga alguma coisa, que você recebe um dinheiro, né? São situações, é aquela história. Eles tentam abranger o máximo possível. Não significa que você tem que ter o que é esperado que você tenha, não é isso. Mas é porque eles tentam cobrir qualquer situação possível, né? Isso. Uma coisa importante do CSS, que ele acaba obrigando a família inteira a entrar nisso, é o seguinte, a gente sempre fala isso na orientação, a sua lista ela tem que estar de acordo com as suas possibilidades financeiras. Quem já assistiu o nosso Getting Started sabe que o Education Essay criou uma metodologia de 5 passos, que são... Você divide uma tarefa grande em várias pequenininhas. Logo depois que você faz a lista preliminar, o passo seguinte é entender as suas finanças. Por que isso é tão importante? Porque a gente faz uma lista preliminar grandona, depois a gente vai passar um filtro, ela vai ficar menor. Mas um fator essencial para a gente fazer essa escolha é saber o quanto que a família pode investir na educação. E pode ser que a sua família possa investir 0 e está tudo bem. Mas isso tem que estar claro. A última coisa que você quer é você colocar numa lista, fazer redação, fazer TOEFL, fazer SAT, pensar, sonhar, chorar. E aí a família fala, então, não tem dinheiro não. Isso assim. Não tem como. Não é justo. Né? É claro que a sua família pode não ter dinheiro, mas é justo por você também. Então, assim, a gente precisa ser realista. Eu sou brasileira também, tá? Nós, brasileiros, a gente não pode falar de dinheiro. E a gente precisa aprender. Tá? Isso aqui é uma outra coisa importante. Por exemplo, aqui, eles têm um espaço para circunstâncias especiais. Você pode justificar diversas circunstâncias, tipo mudança de emprego, se meu pai está ganhando muito menos hoje, ou sei lá. É por isso a gente tem vários imóveis, mas a gente, entendeu, ficou pobre. E a gente vive do aluguel do imóvel, a gente não tem outro dinheiro. Tem alguma, sei lá, perdeu alguma coisa, Deus me livre, alguma coisa acontecendo durante a Covid, algumas coisas, algumas informações sobre escolas. Vamos colocar aqui, por exemplo, Change of Employment. Aí aqui, cada coisa que você colocar, você vai aparecer aqui um espaço para você escrever. Então, tudo pode ser justificado. Não se preocupe com isso, tá? Aí vamos dizer, primeiro que você pode sempre procurar, se você tiver uma dúvida, você pode entrar rapidinho, tipo, fiz um texto em inglês que está meio mais ou menos, e eu não tenho dinheiro para pagar a tradução e está muito difícil tudo para mim. Entra num plantão, mostra rapidinho para um dos orientadores, fala, fiz esse texto em inglês aqui, tá mais ou menos. Outra dica, Grammarly, grátis. Você escreveu um texto que você acha que está meio engasgadinho, coloca no Grammarly, ele vai lá e faz direitinho para você, você vai e coloca aqui. Não ter dinheiro não é o fator em si que vai te impedir. Procurar também um escritório próximo do Education USA, né? Isso mesmo. E as situações todas estão ali, caso nenhuma se encaixe. Tem a opção Other, né? E tem None também. Caso você não tenho nenhuma situação, tudo está ok. Porque essa é uma pergunta obrigatória. Então, se não tem nada, é none. Aí se eu botei none, o que acontece?
Pronto. Eu vou direto para isso. Aí aqui vai mostrar, antes de eu fechar, tudo que está faltando, porque você vê, esse formulário está incompleto porque a gente está fazendo para fim de apresentação. E aí, o que acontece depois? Você vai, vamos dizer, está completo, enviei. Tudo que eu posso enviar daqui, e a minha família pode dispor desse investimento, de pagar essa taxa, vai lá e faz. Aí, a partir dali, automaticamente, você vai receber a notificação do IDOC. Aí sim é automático. A gente não vai pagar aqui, não tem como fazer. Mas você vai receber, aí você vai submeter os documentos. Veja, assim como no Comonep, você faz um formulário para tudo. Aí, no Comonep, tem as redações, né? Redação X, Y, esse pede aquilo, a outra universidade pede outra coisa. Aí você vai vendo os específicos. A mesma coisa aqui, você faz um formulário para Financial Aid total e cada universidade vai pedir uma coisa e vai também poder flexibilizar uma coisa ou outra. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente esqueceu. Uma coisa interessante, só para a gente lembrar, na questão de ajuda mesmo no preenchimento, é que sempre tem aí um chat no próprio CSS Profile que pode te ajudar. Tem e-mails também. Então, assim, eles estão disponíveis para ajuda. E se por acaso você, depois de fazer tudo, você cometeu um erro, tem como corrigir mesmo depois de enviar. Então, tem um made a mistake, você pode tranquilamente correct your CSS profile. Tem essa possibilidade também, né? Então, é trabalhoso, é bem cheio de detalhes, mas há possibilidade, tanto de pedir ajuda no próprio, quanto preencher aos pouquinhos. E depois de enviado, caso tenha alguma coisa a ser corrigida, ainda é possível corrigir. É como imposto de renda. Você tem a possibilidade de correct your CSS profile, né? Tem como corrigir o CSS. E outra coisa que é importante, eu vou aplicar early, e cada universidade tem uma data, o que eu faço? Se você for aplicar early, vai aparecer aqui a data, o deadline que você precisa enviar a documentação. Então, não tem problema. Sim. Aqui no dashboard vai mostrar a quantas anda o seu envio. Aí, por exemplo, aqui a Maia acabou de falar, tem data que eu enviei, vamos dizer, completei tudo e enviei. E tem a data, inclusive, se precisar da minha correção. Vamos dizer que eu enviei, vou corrigir. Aqui também. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Nós temos 15 minutinhos, acho que é um bom momento de abrir para perguntas, né? Assim, eu não moro com os meus pais. Eu moro... porque assim, eu estudo em um colégio universitário fora da minha cidade. E aí os meus pais, eles me mandam o dinheiro para me sustentar. Aí, tipo, eu coloco isso como renda minha ou não? Tipo, coloco como incluso no salário deles? Good pergunta. Good question. Capciosa, Rafael. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que você pode colocar os seus pais, quando eles forem preencher, eles vão colocar a renda porque você não gasta luz, você não gasta mercado, é só algumas semanas do ano, quando você está de férias. Você estuda num colégio interno, né? Basicamente, não é isso? Não é interno. Eu moro numa pensão e o colégio fica fora, tipo, eu só vou lá para estudar mesmo. Eu tenho, tipo, pouquíssimos gastos com alimentação, porque eu almoço no bandejão da universidade e eu tenho gratuidade. A universidade o meu entendimento é que, assim, o seu income é algo que você ganha ou de bolsa ou de trabalho. Sim. Se os seus pais te ajudam, é o dinheiro deles. É a despesa deles. É isso que eu estava aqui. É a despesa que eles têm com você. Isso. Enquanto o Rafael falava, eu também estava aqui processando a informação. O que me parece, Rafael, é que é como se fosse uma despesa que eles têm, um dinheiro reservado para isso, para te manter na situação em que você se encontra. Então, vai ser uma despesa deles, não é income seu, não. O seu income é alguma bolsa ou trabalho, né? É isso mesmo. Eu acho que é esse o caminho. Então, vai ser uma das despesas. Já que, por exemplo, quando os pais relatam despesa, pode relatar
despesa com alimentação, com transporte. No caso dos seus pais, eles juntam tudo numa só despesa, né? Que é esse dinheiro que é enviado para você. Então, provavelmente vai entrar em despesa ali geral dos pais. Entendi, muito obrigado. Você estava olhando o quê, Nanda? Eu quero ver se eu acho aquela parte de student expenses. Aqui são os gastos dele. Tem parent expenses. Child support. Child support é quando você... Peraí, deixa eu botar aqui no parent expenses primeiro. Sim. Aqui. Olha só, aqui. Os pais da Meg têm alguma dessas despesas? Medical ou dental gastos não cobertos por insurance, repayment of student college loan debt, ou alimony pensão alimentícia. Então, assim, por exemplo, se os seus pais estão separados, o seu non-custodial guardian, ele tem uma despesa de alimony. Né? Ou vamos dizer... Que é a sua pensão, né? Isso. Pode ser também que, por exemplo, seu pai está no segundo casamento e ele precisa oferecer alimony para outro filho. Isso é uma despesa. Ele colocou toda a renda dele lá, mas ele também tem que colocar o que ele gasta. Isso é o que ele gasta. Né? Aí aqui, vamos colocar aqui... Provavelmente vai pedir o quanto, né? Isso. Fala, João. Assim, os meus pais, eles são, na prática, separados, mas em papel eles ainda são casados. Como que eu coloco isso? Pois é, vamos descobrir agora. Eu acho que você pode colocar em special circumstances. My parents are not legally married, but they are separated. They live in different households. E aí você pode explicar, o meu custodial guardian é a minha mãe. Você mora com a sua mãe, ou sei lá, se você tem guarda compartilhada, mas aí o meu pai ajuda com tanto. Aqui, ó, vamos lá. Parent living expenses, and the amount for the items below. Aí, olha só, tudo isso aqui é colocado, tipo, até vestuário para todo mundo na casa. Isso, gente, devia ser um hábito da vida da gente. Guardar todas as despesas. Ter uma noção de todos os gastos. Comprei 3 brusinhas. Acho que seria bom. Pior que eu tenho. Você tem esse hábito, Rafael? Quando eu estava no primeiro ano, eu tenho... Uma das minhas disciplinas é educação financeira. Que bom. E aí o trabalho que a professora passou era a gente montar uma tabela. Ela passou no primeiro bimestre, começou para apresentar no quarto. Que era para montar uma tabela com todos os gastos. A gente tinha que saber todos os nossos gastos. E aí eu tenho uma tabela detalhada de 2020. Aí quando passou o trabalho, a data da apresentação, eu peguei tanto gosto que continuo fazendo até hoje. Que ótimo, ajuda muito, viu? Ajuda a gente a visualizar melhor, sabe? Onde cortar, onde está gastando muito. Agora eu estou vendo o tempo todo no CSS que realmente eles estão lidando com o ano de 2020. Assim, acho que para cobrir calendários mundiais, eles apostam nessa distanciamento. Eles perguntam o tempo inteiro, porque, claro, esse formulário ele é adaptável, né? Então, a cada ano ele informa qual o ano que eles querem a informação. Então, eu estou vendo que eles se referem a 2020 o tempo inteiro. Então, assim, 2020. Uma coisa, eu vi no site de algumas universidades que na parte de Financial Aid eles estavam dizendo para aplicar no CSS Profile a partir de 1º de outubro. Então, eu acho que em 1º de outubro vira. Aí vai virar para 21. Ai, obrigada, João. João, você acabou de nos salvar, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Inclusive, ele fica disponível a partir de 1º de outubro. Você está certo, João. A gente esqueceu de falar isso. Não, João, realmente. Uma informação básica. Tá vendo? João, contribuição importante. Eu quero ver se eu acho aqui, João, onde está escrito o endereço dos pais. Se dá para colocar aqui. Separated. Ali tem a opção não casado. Como é que tá ali?
Olha só, eu vou colocar aqui separated, ó. If you select divorce, separated, or never married, you report only one parent's information on this application and may be required to complete a separate application for your other parents. Então, no seu caso, você vê, eles acolhem quem não separou legalmente. Eu vou ter que separated. Aí vai para onde? Aqui agora. O caso dos pais do João são separados, mas não legalmente, não é isso, João? Isso. Que aí é separated, não é divorce. Aí está aqui. Select the parents that lived with most of the past year. No último ano, com quem você viveu mais, João? Você viveu com a sua mãe, você viveu com seu pai. Você vai e coloca aqui. Aí eu vou colocar um deles. Aí ali embaixo eu tive dúvida, porque como que eu escolho qual dos dois? Com quem você morou mais no ano passado? Com meu pai. Isso. Aí, porque aí embaixo, Fernanda, fala assim, tá. Parent whose information will be provided in this application. Qual é a dúvida aqui? If the student no longer lives with his parents, select the parent the most. Qual é a dúvida aqui especificamente, João? Não, é se eu tenho que ter alguma preferência por um ou pelo outro, ou aquele com que eu mais morei. Olha só, é com quem você morou. Agora, vamos dizer que seu pai desapareceu também. Eu entendo. Aqui, parent student lives with. If the student's parents were married at the time, select the parent that currently most recent supported. Não, é o pai Financial que support. pagou mais. Qual é o pai que mais, o parent, né? Pai ou mãe, que mais contribui financeiramente com sua sobrevivência? Isso. Eu vou escolher um aqui, para ver o que acontece. If the student's biological or adopted parents are no longer married or living together, you must provide their information in separate applications. Select the one biological or adopted parent whose information will be provided on this application. If that parent is married or not, select the parent's spouse, partner information about... Olha só, você, não sei qual é a situação que está na sua casa, tá, João? Mas assim, você vai ter que colocar o parent com quem você vive. Aí depois você, em outro lugar, vai ter que preencher o perfil financeiro do pai que não está vivendo com você. E se a sua mãe, por exemplo, que ela casou de novo, você vai precisar, ela está morando com outra pessoa, você vai precisar informar o perfil financeiro dessa pessoa também. Tá? Eu vou são vários detalhes. São vários detalhes, realmente. Vai se adaptando. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que pode ajudar. Aqui, não, só um minutinho. Não, eu acho que não. Só isso mesmo. Só isso mesmo. Tá, João? Você ficou com mais alguma dúvida? Eu tenho outra dúvida sobre os documentos. O que tem que traduzir além do imposto de renda? É o bank statement, aquele. É o imposto de renda. O imposto de renda deveria dizer tudo, porque no imposto de renda você declara sua poupança, você declara os seus investimentos, deveria estar tudo no imposto de renda. Então, você declara isso. Agora, sim, a gente sugere que você, para economizar dinheiro, você traduza o resumo da declaração e tenha em mãos a declaração inteira para te ajudar. Pode ser que alguma universidade ou outra peça a declaração completa, mas isso é mais raro. O resumo já cobriria, né? O que você ia perguntar, João? Eu? Não, era isso. Tá. A tradução Ai, gente, fugiu. Do imposto de renda, da declaração? Federal, do imposto. Da declaração. Isso. Precisa ser juramentada ou não? Pode ser, por exemplo, que eu sei que a Education Essay faz um trabalho de tradução. Eu posso fazer com vocês, por exemplo? Pode, que é a tradução certificada, que vale para fins acadêmicos em instituições de ensino superior nos Estados Unidos. Pode ser. Tá? Tá bom, obrigado. Nada. Então, assim, não sei se tem mais alguma dúvida aqui. Nós somos 6. Quer dizer, tem o Alexandre, que está fazendo o primoroso trabalho de nos ajudar.
Mas tem Lavínia Advisor, certo? Advisor, é. Então tá. Rafael e João, vocês têm mais alguma dúvida, queridos? Não tenho não. Não. Tá bom. Tudo certo. Por enquanto. Então tá. Obrigada. Parabéns pelo interesse de vocês, pelo trabalho que vocês fazem. Muito bom ver gente assim. E a gente vai se falando, tá? E essa sessão vai estar gravada, daqui a pouco vai estar no YouTube. E muito obrigada pela presença. Obrigada, pessoal. Espero que a gente tenha dado uma visão geral do CSS Profile e para que ele funciona, né? Para que serve. E começar e vendo, vai surgindo mesmo coisas, ele vai se adaptando de acordo com o seu preenchimento. Com as dúvidas, pode utilizar no próprio CSS Profile os mecanismos para tirar dúvidas, tanto de esclarecimento ao longo do formulário, quanto perguntas lá no chat do próprio site, né, do CSS. E é isso, ir fazendo aos pouquinhos para ter tempo de corrigir, se for o caso, antes do envio. Depois do envio tem a possibilidade de correção. Enfrentar esse desafio. É um desafio, não há dúvida, mas começando, você consegue ir fazendo. Factível, gente. À medida que você vai fazendo, que as coisas vão se concretizando e surgindo dúvidas ou não, e esclarecimentos também. Né? Tá bom? Gente, surgiu uma dúvida rapidinho. Então, por exemplo, desculpa. Rapaz, bom de novo. É que assim, no Common App, eles cobram uma taxa no finalzinho, mas que a gente consegue isenção, a taxa de aplicação. Mas no CSS Profile essas taxas não tem isenção. A taxa de, acho que $25 e é de 16 por universidade. Isso. Não tem. Mas aí, o que a gente falou no começo da session, você não pode pagar, não tem problema. Entre em contato com a instituição, ela pode ter o ISFA, que é um outro formulário que é gratuito. E se ela não tiver o ISFA, ela também pode aceitar suas informações por e-mail. Isso. Ou seja, fora do CSS. Aí você tem que pedir mesmo, né? A instituição, se ela teria outro caminho que não o CSS, no sentido que você não tem como arcar com essas taxas. E eu falei isso agora. Aí você vai depender dessa resposta mesmo. Então, é um contato que você faz com a instituição nesse sentido. De pedido de caminho. É como se fosse um caminho alternativo, já que eu não consigo pagar a taxa do CSS, que não tem como ter a isenção aqui. Esse mecanismo não tem. Tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. Um abraço, meninos. Obrigada, Maica. Sempre maravilhoso trabalhar com você. Ótimo. Isso, e aprendemos bastante. Não é? Vamos explorando. Menina. Então tá. Um beijo. Joia. Tchau, João. Tchau, Rafael. Tchau, João. Tchau, Rafael. Tchau. Tchau. Obrigada, Alexandre. Obrigada,